Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal, isso me ajuda muito. E ative o sino para receber notificações de novos vídeos e rumo aos 300 inscritos, será que dá? Nesse vídeo eu trago a história de origem de um personagem interessante da DC Comics e um dos principais membros da Liga da Justiça, que é o Caçador de Marte. Ele apareceu pela primeira vez na Detective Comics 225 de 1955, como uma história extra dentro da revista do Batman. O Caçador de Marte foi escrito pelo Joseph C. Maxson e desenhado pelo Joey Certa. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What they call him? Nossa história começa no laboratório de observação do mundialmente conhecido professor Mark Erdell. O professor está trabalhando em uma estranha máquina que emite luzes. Erdell fala que finalmente construiu o cérebro robô, uma máquina que pode sondar o cosmo e outras dimensões, e fala que irá testar o cérebro imediatamente. No entanto, dúvidas surgem em sua cabeça. O professor se questiona que tipo de fronteiras o cérebro irá alcançar quando ele apertar o botão. No entanto, o professor acaba apertando mesmo assim o botão. Assim que Erdell aperta o botão, a sala se transforma em um show de luzes brilhantes. Erdell fala que esse é um momento histórico e se pergunta o que o cérebro irá encontrar: o espaço-tempo ou a quarta dimensão. No entanto, um barulho estranho acontece e uma figura humanoide verde aparece na frente do professor. O professor fica impressionado com o que o cérebro robô trouxe até ele. A estranha figura verde fala que leu a mente do professor e sabe que ele é um homem da Terra e que entende todos os seus pensamentos e suas palavras. O professor incrédulo começa a se questionar o que o cérebro fez e de onde que a estranha criatura veio. O ser verde diz que ele é do quarto planeta a partir do Sol, que ele em seu mundo é um cientista, que seu nome é John Jones, e questiona o professor de como ele foi parar ali. O professor fala que ele está no planeta Terra e que foi transportado pelo cérebro robô que ele criou. John Jones responde que entende e pede que o professor Erdell leve ele de volta a seu mundo. O professor pede desculpas e diz que para fazer isso ele precisará mudar as configurações do cérebro e isso pode levar semanas, meses ou até anos. John Jones diz que sabe que o Erdell não fez por mal e que precisará se adaptar à Terra, já que ele ficará ali por um tempo. Nisso, John Jones diz que para não assustar as pessoas terá que mudar sua aparência. Vemos ali que uma energia começa a surgir em volta de John Jones. Naquele momento, uma metamorfose acontece. O alienígena se transforma em um homem. O professor fica incrédulo com aquilo e diz que na Terra isso é impossível. John Jones responde que em seu planeta isso é normal. Todos podem fazer isso. Abruptamente, o professor Erdell sente uma dor no coração. John Jones percebe e questiona se Erdell está doente. Erdell fala que é o seu coração. Toda essa experiência que acabou de acontecer foi um choque muito grande. Alguns minutos depois, vemos o professor deitado em sua poltrona. John Jones diz que no laboratório em seu planeta tem um soro chamado XYMO, que se ele estivesse com ele ali, poderia salvar o coração doente do professor, e pede que o mande rápido de volta a seu planeta. Erdell diz que não haverá tempo, e teme que isso nunca será possível. Erdell se desculpa com John Jones e diz que está morrendo, e que ele é o único na Terra que pode operar o cérebro robô, e que fez de John Jones um prisioneiro na Terra. Em seu último momento de vida, ele pede desculpas ao alienígena. John Jones diz que está sozinho. John Jones diz que está preso na Terra longe de seu povo. Olhando para as estrelas, John Jones diz que milhões de quilômetros da Terra em seu planeta, seu povo está trabalhando em um projeto chamado Star Ride, que são experimentos com foguetes que os levará a outros mundos. Que até que esse dia chegue, que eles cheguem na Terra, ele terá que ficar transformado como um humano. John Jones se questiona quanto tempo isso irá levar. Anos, séculos. E que até que esse dia chegar, o que resta a ele é explorar seu novo lar. John Jones coloca um sobretudo e diz que já está se parecendo bem com um terráqueo. E diz que mudará seu nome para John Jones, bem parecido com seu nome original. John Jones vai até o litoral em busca de ouro. Usando seus poderes, John Jones consegue encontrar e extrair partículas de ouro da areia e do mar, e diz que isso deve ser o suficiente para viver. Em uma viagem de exploração ao redor do mundo, John Jones, olhando para um prédio, começa a perceber a arquitetura local e diz que as pessoas vivem em locais pequenos e constroem suas estruturas nos céus. Ele visita o Arco do Triunfo e diz que isso foi um símbolo de vitória na guerra, e diz que Marte viu sua última guerra há 1000 anos. John Jones começa a notar os antiquados veículos com rodas, e passando por dentre eles usando seus poderes de ficar intangível, diz que em 1 ou 2 séculos isso não existirá mais. Um carro se aproxima do marciano. O marciano esqueceu que estava em sua forma intangível e decide voltar ao normal.
para que as pessoas, enfim, possam vê-lo. Enquanto John Jones anda pela rua, ele percebe o quanto o planeta Terra está atrasado em alguns aspectos, muito pela Terra ser um planeta jovem. No entanto, quando ele vê em uma banca de jornal que detetives procuravam por gangsters, ele percebe que o grande problema da Terra é o crime, e faz uma comparação com seu planeta, que antigamente Marte também havia muitos crimes. No entanto, graças à evolução e à ciência, tornou todos os crimes obsoletos e sem sentido. John Jones, vendo esse problema, decide que enquanto estiver na Terra, ajudará os terráqueos a combater o crime. John Jones, vendo uma placa na delegacia de polícia, ele acaba entrando para pedir um emprego. O policial atende John Jones de maneira debochada e diz que ele quer ser um detetive, e diz que irá mandá-lo para o encarregado dos detetives. Enquanto o policial fala, ele acende um cigarro. Nisso vemos o John Jones em seus pensamentos dizendo que os marcianos são superiores em quase tudo em relação aos humanos, somente com relação ao fogo que não. Fogo é a única fraqueza que os marcianos possuem. Mais tarde, na sala do chefe dos detetives, o chefe dos detetives diz que John Jones se qualificou para ser um detetive e estará na polícia amanhã mesmo. John Jones outra vez vê o fogo em sua frente, enquanto o seu chefe acende um cigarro. John Jones outra vez consigo mesmo diz que precisa ficar longe dele. O chefe dos detetives em sua mente diz que tem um caso especial para John Jones, que quer ver como o novato se sai. Nesse vídeo temos a criação de um herói inusitado entre aspas, no escopo dos principais heróis da DC, que é o Caçador de Marte, conhecido como John Jones, um herói alienígena diferente. E quando digo diferente, eu quero dizer não com o visual humano da coisa, como o Superman, que apesar de ser de outro planeta, ele é basicamente como nós humanos da Terra, diferente do John Jones, que é um ser verde completamente diferente. Aqui nós temos o professor Mark Erdel, que cria uma super inteligência, um cérebro, que é capaz de vasculhar galáxias e até outros universos. Sem explicação, essa máquina acaba teletransportando esse ser conhecido como John Jones do planeta Marte. É interessante usarem Marte como a terra natal do marciano, pois nós humanos, desde o século XIX, temos esse mito da vida em Marte. Filmes, livros sempre abordaram esse tema. E também passa muito pelo roteirista Joseph Semexon, que era um escritor nato de ficção científica. Nós temos aqui nessa história alguns dilemas e reflexões que Joseph Semexon traz embutido no personagem, pois o Caçador de Marte ele percebe que não voltará ao seu planeta, pois o professor Erdel, que já tinha problemas no coração, acaba morrendo, e John Jones acaba ficando preso em um planeta desconhecido, pois o único que poderia reprogramar a máquina para mandar de volta John Jones para seu planeta era o próprio Erdel. No fim, resta o marciano tendo ali que se adaptar à cultura local, ou seja, um ser muito mais evoluído precisa aprender com nós, humanos, seres menos evoluídos, e como fazer as coisas para sobreviver nesse mundo cheio de caos e bandidagem. Bandidagem essa que ele recrimina na hora. É interessante, pois fica claro que em Marte não existe crime, ou seja, sua civilização chegou a um ponto de evolução onde cometer crimes é impensável. E ele, indignado e buscando o que fazer na Terra, John Jones decide usar seus dons naturais para ajudar a combater o crime, se tornando um detetive. Um parêntese aqui, Marte é mais avançado que a Terra, no entanto, eles não conseguem fazer uma exploração para outros planetas, e que isso é um projeto que está em andamento, e que é também a esperança de John Jones de resgatarem ele um dia. Outra coisa interessante é fazer uma comparação de abordagem do Superman com o Caçador de Marte. O kryptoniano, apesar de ser de outro planeta, ele cresceu como um humano normal, sem nenhum vínculo afetivo, diferente de John Jones, que foi jogado em um mundo que não é o dele. São duas maneiras interessantes de abordar a visão humana a partir da perspectiva de seres de outros planetas. Ambos precisam esconder seus poderes para viver na sociedade. No entanto, um tem como retornar ao seu mundo diferente do outro. Um possui uma biologia quase idêntica à humana, o outro não. O drama, a dor nesse aspecto, na minha opinião, é muito mais forte para o Caçador de Marte do que para o Superman. Estar preso em um lugar longe de sua família e seu povo, sabendo que eles estão lá te esperando. Apesar de eu entender que as pessoas irão se identificar com aquilo que é mais próximo de si, nesse caso o Superman. Outras questões são seus poderes e sua fraqueza. John Jones, o Caçador de Marte, ele é bem poderoso, tendo ali habilidades psíquicas, transmutação, intangibilidade, e com tanto poder, tem ali suas fraquezas fúteis. No caso do Superman, é uma pedra verde, no Caçador de Marte, é o fogo. Seu visual é bem legal também, é um alienígena clássico, muito pela cor verde. No entanto, ele é imponente. John Jones em seu planeta era um cientista, ou seja, ia ter segunda ordem, um cara comum, que aqui na Terra se transforma em alguém especial, um herói que será membro da Liga da Justiça. Esse foi o vídeo, fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixe um like, se inscreva no canal por favor, ative o sininho para receber novos vídeos e comentem aí o que acharam dessa história, se gostaram ou não, e se engaje no canal e bebam água.